Meus amigos, por esta eu não estava à espera. Muitos seguidores meus enviaram mensagem com casos que eu não esperava, pessoas que foram burladas, enganadas à força toda em negócios automóveis, e hoje venho expor aqui alguns casos, pois sem dúvida isto não pode passar em branco. Bem que é, pessoal, sejam bem-vindos ao Spirive e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje por um vídeo muito importante, que acho que venho aqui com um vídeo com uma mensagem importante para vos alertar e algo que sem dúvida eu não tinha esta noção. Há uns dias atrás eu pus este story aqui no meu Instagram, story este, no qual foi apenas daqui um vídeo, e eu a falar que estava à procura de casos reais sobre pessoas que tenham sido enganadas em negócios automóveis. E eu não esperava receber tantas, mas tantas mensagens. Hoje vou mostrar aqui um pouco delas, não muitas, mas malta, se vocês querem ver mais disto, deixem já o vosso like, subscrevam o canal como sempre, e isto até pode ser algo que eu acho que posso considerar aqui uma nova série para o canal. Se vocês tiverem interesse em que eu exponha mais destes casos, malta, comentem aí e deixem a vossa honesta opinião, pois acho que isto merece ser, sem dúvida, divulgado. E já que estamos a falar sobre comprar carros e pessoas que foram enganadas, nunca se esqueçam que é mesmo para isso que a Car Vertical existe, um site no qual tens o código ASD ou ASD20, tens o link da descrição e no comentário fixado. Este é um site que só tens por aqui o número de chassi sobre qualquer carro e consegues descobrir o histórico do mesmo, acidentes, problemas jurídicos, quilómetros alterados, se o carro já foi roubado, quantos proprietários daquele já teve, se ele tem recalques de marca e muito mais. Malta, isto é um site mesmo para isto. Muitos dos meus seguidores foram enganados, pois evitaram tirar relatórios. E malta, isto são trocos mesmo. Face a um negócio no qual vocês gastam milhares de euros. Isto pode-vos salvar de ter uma grande despesa. E o meu código dá-vos sempre 20% de desconto. Tem a aplicação para Android e iOS e quando não há informação, eles reembolsam sempre o relatório. Car Vertical é essencial para isto. Trabalha ao longo de 40 países. E malta, tenham cuidado. Tirem sempre o relatório. Não importa o carro que seja, da idade que ele é, de onde é que ele está. Tirem sempre, informem-se e não caiam no erro de serem enganados, como muitos dos meus seguidores foram, nos casos em que eu vou estar a expor agora. O primeiro caso que temos aqui o Pedro. Ele disse-me assim: comprei uma moto no ano passado, o antigo dono pintou a moto como a melhor cena do mundo. Quando fui ver, a moto tinha algumas coisas a fazer, mas disse-me que estava tudo em ótimo estado. Vinha descobrir na viagem, consumia óleo, não tinha travões atrás, o conta-quilómetros não era daquela moto, o número de chassi não batia com o do motor, o indivíduo só desapareceu, até hoje nunca mais soube dele. Eu perguntei-lhe assim: e como é que soubeste? Tiveste algum relatório sobre o histórico? E ele: fiz um relatório alguns meses depois porque estava a estranhar e descobri a porrada de acidentes já tinha tido, e aí tudo fez sentido. Devia ter logo visto na altura, mas pronto. Lá está, malta, aqueles casos em que eu refiro que a Car Vertical é essencial para isto. É um site no qual, antes de comprarem alguma coisa, tirem sempre o relatório. Não o façam só depois de comprar. Tirem sempre o relatório antes. Próximo caso, temos aqui o caso do Francisco. O Francisco disse-me assim: tive também um caso de um Ford Mustang elétrico em que tinha menos 100 mil quilómetros do que quando foi vendido na Alemanha. Felizmente, via tempo. Eu perguntei assim: como descobriste isso dos quilómetros? Ele disse-me: na Car Vertical tinha 211 mil quilómetros quando vendido na Holanda, e na Ford dizia que em 2023 tinha uma revisão com 91 mil quilómetros e tinha sido importado em 2025 com 93 mil quilómetros. A desculpa do vendedor foi que tinha sido a fatura com 211 mil para pagar menos impostos, o que é ridículo, porque não se paga impostos numa importação de carros elétricos, por isso cancelei o negócio e ele vendeu no dia seguinte a outra pessoa. Ou seja, o Francisco, se fosse ser enganado, depois tirou um relatório na Car Vertical, mas mesmo assim o vendedor, sabendo do que estava a fazer e depois de ver como uma pessoa descobriu o caso, ainda mesmo assim foi vender o carro para outra pessoa que foi enganada, obviamente. Como aqui podem ver, temos exatamente um caso desses, um Ford Mustang elétrico, e aqui podem ver um relatório na Car Vertical de um carro assim, e este aqui está com danos e problemas de insegurança. Ao virem aqui, temos as fotos do veículo. Este carro é um carro que obviamente conseguimos perceber que está acidentado. E malta, volto a referir sempre código SD para 20% de desconto na carvertical.com. Vão já lá em baixo e tirem o relatório agora mesmo. E aqui é um caso no qual roubos não temos qualquer problema, temos ali os danos, como é óbvio, e aqui neste carro que estamos a ver, atenção, este é um exemplo, não é o carro que o Francisco mandou, é um exemplo. Este aqui está com 27 mil quilómetros, neste caso, quando ele teve o acidente, mas vamos aqui abaixo, verificação da situação jurídica, tudo ok, e danos. Estamos a falar de um carro que teve um dano de 50 a 60 mil euros. Malta, imaginem só vocês comprarem um carro e não se informarem e depois vão descobrir que o vosso carro é um carro deste assim, um carro que teve um grande acidente, que empenou o chassi até provavelmente, teve os airbags estourados e simplesmente é um salvado que foi reparado. Tipo, ninguém quer algo assim, ou carros com quilómetros alterados, ninguém quer nada disso. Evitem sempre, malta, tenham cuidado. Vocês sabem que eu trabalho com o Car Vertical há muito tempo, é verdade, é uma parceria que temos aqui no canal muito grande, mas de facto isto são casos reais, informem-se, tenham cuidado para não cair no erro disto vos acontecer a vocês. Tenham sempre cuidado, não evitem gastar uns 20 euros num relatório, porque pode ser o vosso caso
e comparem um carro assim. Próximo caso temos aqui mais um Pedro. Ele disse-me assim: eu comprei o carro que tenho complemento dos quilómetros alterados. Antes não conhecia a Car Vertical, acabei por me lixar. Ainda é o meu carro, mas se fosse hoje não tinha ficado com ele. Veio com vários problemas, alguns deles que persistem até hoje. E eu, boas, como é que descobriste isso? Conta-me mais. Eu suspeitei, quando eu comprei o carro, comprei um Astra H GTC com 80 mil km de 2007. No entanto, achei que estava a comprar num local fiável, visto que era um stand grande. Eu comprei. Não vou divulgar, obviamente, o stand, pois não faz sentido. Na altura da compra, eu cheguei a pedir o histórico das inspeções, mas com a pressa que tinha em arranjar o carro, aliada à falta de experiência e à oportunidade em questão, não existia. O meu erro, entre parênteses. Houve um dia que, ao abrir o capô, reparei no autocolante que ele tinha a dizer, penso que era ter trocado a correia, e dizia 125 mil km. Foi aí que o chip me caiu e comecei a investigar. Ou seja, ele comprou um carro com 80 mil km, mas tinha lá um autocolante, uma peça que estava marcada como 125 mil. Fui a um centro de inspeções tentar arranjar o histórico e eles não me deram o histórico, mas disseram-me que havia uma diferença de pelo menos 100 mil km a menos entre um ano e o outro. E que se eu quisesse obter o histórico, tinha que ir buscar um relatório no IMT, se não estou em erro. Ou, claro, na grande Car Vertical. Cheguei a falar com um advogado, porém um stand que tinha comprado o carro nos quilómetros alterados, que eles disseram que não sabiam da situação, o advogado desaconselhou-me a seguir com o processo judicial, pois ia gastar mais tempo e dinheiro e dores de cabeça que provavelmente não daria em nada, e fiquei com prejuízo. Isso é o caso de muita gente que não avança, malta, e eu por um lado percebo porque iria se calhar ficar mais caro do que o próprio carro, mas é por estes motivos que muitas pessoas continuam a enganar outras pessoas, que sabem que as pessoas não vão avançar com o processo e tudo mais, e eles aproveitam-se disso, não é? Como vocês viram, estamos a falar de um Opel Astra H, aqui um GTC, neste caso daqui um exemplo de uma Opel Astra, uma Caravan da categoria H também, e como podem ver aqui um relatório no qual aqui aparece como quilometragem. Vamos aqui abaixo ver, temos aqui algumas fotos das marcas do carro lá fora. Atenção que os relatórios não aparecem sempre fotos dos carros, malta, depende muito, mas não interessa se o carro é nacional ou importado e qual é a idade do carro. Tirem sempre na mesma, pois informação a mais nunca é demais, e a Car Vertical reembolsa sempre o relatório quando não tem informação. Lembro sempre isso. Este carro, temos aqui muitas fotos disponíveis, há muitos carros que temos muitas fotos, e vamos aqui em baixo, roubo, nada, e então aqui na parte de quilometragem, este veículo pode ter a quilometragem falsificada. Ou seja, o carro tinha 196 mil km e passou para 117 mil km, ou seja, em 2018 196 mil e em 2020 117 mil. Já vi casos em que tiraram muito mais, mas de facto tiraram aqui uns bons quilómetros, o que continua a ser um absurdo e não concordo nada com isto, sou totalmente contra isto. Quem vende carros, malta, faz isto com o intuito, obviamente, de lucrar mais, poder vender o carro a um valor superior, mas isto, malta, não faz sentido, é enganar as pessoas. E por isso mesmo, este carro aqui é um exemplo e tenham sempre cuidado. Volto a referir, link na descrição, carvertical.com, ou descarreguem a aplicação para o vosso telemóvel e código ASC sempre para o vosso desconto na compra do relatório. Nossa mensagem, temos aqui a mensagem do Miguel. Comprei um carro, ainda não tem um ano, e veio com 70 mil km a mais, retiraram do painel. O que ele quis dizer foi que retiraram 70 mil km, ok? E foi acidentado. Entretanto, ele tirou um relatório na Car Vertical, no qual eu, por acaso, vou-vos deixar aqui as imagens para que vocês possam ver, as imagens dele. Ele, entretanto, também mandou algumas faturas que ele me mostrou, mas isso são coisas que acho não faz sentido estar a mostrar. Mas basicamente o que ele me quis mostrar, eu vou só dizer assim, ele nas faturas que me enviou mostra os gastos que teve com o carro. Ele basicamente gastou com o carro 2.035 euros. Ele basicamente pagou aqui por várias coisas: centralina de faróis, substituição de centralina, codificação de centralina, lâmpadas, tratamento de chassi, rolamentos, alinhamentos de direção e muitas outras coisas, ok? Isto aqui é um exemplo. O Miguel tirou um relatório no qual o carro apresentava danos, era um Série 1 120D, e este carro aqui é mais um dos casos. O carro dele teve uma reparação de 3 a 5 mil euros na Alemanha, não é nada de outro mundo na Alemanha, sabemos que na Alemanha é tudo, né? Se for à marca então não é nada especial, sejamos sinceros. Pode ser às vezes basta uma ótica, um para-choques e tudo mais, já está. E como aqui podem ver, também temos um exemplo de um relatório, desta vez de um Série 1, mas de um 116D. Mas para vocês verem também um caso igual, ok, malta? Um carro com danos, neste caso aqui é um carro com danos e, como podem ver, bastante danificado. Meus amigos, eu estou apenas a mostrar carros de exemplos, não estou a mostrar mesmo os relatórios verdadeiros dos seguidores. Neste caso, por acaso, mostrei-vos o relatório que o Miguel mandou, e isso mostrei, mas isso é só para que vocês tenham uma pequena ideia. Este é um caso então do Série 1 acidentado, e vamos aqui em baixo ver o que é que ele teve. Roubos, nada. Quilometragem, aparentemente, ele tem aqui até 2022, presumo que tenha sido quando ele teve provavelmente o acidente, não sei. A verificação da situação jurídica e danos. O primeiro dano foi em 2020 de 500 a 1500 euros, nada especial, e depois em 2022 ele teve o dano de 10 mil a 15 mil euros, um dano maior. Ambos na Suíça, e malta, isto é mais um dos casos, pá. 10 a 15 mil euros, eu não sei o que possa ter sido ao certo, porque nós aqui pelas fotos conseguimos ver algumas coisas, nota-se que foi uma boa pancada. Airbags não parecem estar estourados, mas muitas vezes estes pequenos toques são suficientes para imprimir uma longarina e tudo mais. Tenham sempre cuidado
ASD na Car Vertical, meus amigos. E aqui por último temos então o caso do Oliveira. Ele disse-me assim: o meu pai foi enganado a comprar uma carrinha Peugeot 308 do ano 2014, com 120 cavalos. Ela não conta quilómetros, dizia 145 mil. E viemos a descobrir que ela já tinha sido de uma renta-car na Alemanha e os quilómetros reais dela eram 350 mil. Meu Deus. E eu assim, como é que descobriram isso? Tiveram um relatório? E ele disse-me assim, não. Descobrimos documentos que o rapaz do stand deixou esquecidos no porta-luvas. Malta. E ele próprio basicamente incriminou-se e mostrou ali tudo. É uma cena real que acontece muito, não é? E sem dúvida lamentável. E temos aqui também um caso no Peugeot 308 e como podem ver aqui, o carro está aqui umas fotozinhas. Vamos mais aqui abaixo à parte de roubo, tudo ok. Quilometragem. Este carro em janeiro de 2017 tinha 73 mil quilómetros. E depois em junho de 2017 passou para 29 mil. Mais um caso de quilometragem adulterada, verificação jurídica tudo ok e danos sem problemas. Mas temos um caso de um carro com os quilómetros alterados. Mais um de muitos. Malta, é isto mesmo que eu refiro sempre. A Car Vertical é o site que tu tens que visitar para certificares que o teu negócio vai ser um bom negócio ou até mesmo o juízo histórico do teu carro atual. Pois é, malta, eu tenho muitos casos de muitos seguidores que foram enganados, muitos casos mesmo. Se por acaso tu que estás a ver este vídeo também já foste enganado, envia-me mensagem privada no Instagram, Alspidrive, segue-me lá também e envia-me a contar o teu caso, pois, malta, eu tenho mesmo uma curiosidade tremenda de descobrir ainda mais, pois há algo que eu nem tinha noção que as pessoas eram tão enganadas. Eu tinha noção que havia tanta gente assim, eu recebi mesmo muitas mensagens e isto é apenas um pequeno exemplo e acho que deu para vocês perceberem. Vocês estavam a ver mais casos assim, malta? Estou a pensar em fazer algo bem dinâmico e umas coisas bastante interessantes que vocês vão gostar, até mesmo de estar pessoalmente com alguns seguidores a gravar pessoalmente, claro, sem divulgar informações privadas. E caso o seguidor não queira, a sua cara não aparece, mas estou a pensar em juntar-me com seguidores, às vezes pessoalmente, e gravarmos vídeos para mostrar casos reais e as pessoas contarem as suas histórias para que possamos então chegar aqui a mais pessoas e alertar mais sobre estes assuntos para toda a gente ter o máximo cuidado na compra de um automóvel, pois muita gente sonha com um carro, junta dinheiro durante anos para comprar o seu carro e depois chega o momento, compra algo e faz o pior negócio da sua vida. Tenham sempre cuidado, carvertical.com, código SD, dá-vos sempre 20% de desconto e malta, já sabem, tem link na descrição no comentário fixado e quero ver os vossos comentários ao máximo aí. E um grande abraço a todos vocês, vamos continuar com isto, pois acho bastante interessante e fiquem bem.